isso aí. E o Marquinho vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. Nosso preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Seleciona as tuas companhias. Os maus companheiros tornam-se presenças inconvenientes na tua vida e perturbam-te a marcha. Ninguém é tão independente e pleno que não corra o perigo de contaminar-se com aqueles que estagiam e se comprazem na delinquência ou na insensatez viciosa. Sê gentil com os maus e estúrdios, porém não te imiscuas com eles, com seus comportamentos, suas atividades e filosofias de vida. As enfermidades morais também contagiam os incautos que delas se aproximam. Bem, esse texto nos alerta que tomemos cuidado com as nossas companhias. Como vivemos em um mundo de expiações e provas, uma das nossas principais tarefas aqui é tentar domar as nossas más tendências, que todos trazemos, num menor ou maior grau, nos nossos diferentes aspectos. E como são tendências, ainda existe um risco de cairmos em função delas. Assim, nada melhor que em um primeiro momento em que a gente não se sinta 100% seguro em resistir, que nos afastemos de pessoas e situações que poderiam nos induzir a essa queda. Como exemplo, aquele que luta para vencer o alcoolismo deveria, no primeiro momento, evitar um convite de amigos que irão a um bar para se encontrar e beber, pois o risco dele sucumbir será grande, por mais que ele tente resistir. Não é que ele precise evitar esses amigos, mas, nesse caso, evitar, sim, a circunstância em que ele iria encontrá-los. Mesmo naquelas ocasiões em que queremos auxiliar alguém que esteja passando por uma grave perturbação moral ou espiritual, devemos nos autoanalisar antes se estamos preparados, para então avaliar qual o grau de envolvimento que poderemos ter naquele caso, para não correr o risco de sermos prejudicados, por melhor que seja a nossa intenção, ou até mesmo prejudicar o assistido pela nossa falta de condições. Mas lembremos também que em todas as situações, através da prece, a gente sempre vai poder contar com a ajuda dos nossos mentores, para nos dar coragem e para nos inspirar a tomar as decisões corretas. Boa palestra a todos. Jesus, Mestre amoroso, amigo, que nos acolhe nesta noite, abençoando-nos, lhe pedimos, Senhor, que serene os nossos corações, como também pedimos a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, querida, para que envolva em sua inspiração, em seus braços, o nosso amigo querido Paulo Nagai, nos estudos que ele nos traz na noite de hoje. Graças a Deus. Vamos? Então vamos. Uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar. Mais uma noite de estudos. Hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, o coração puro, o item é deixai vir a mim os pequeninos. Vou só dar uma leitura nas duas citações do Evangelho, que está em Marcos, um em Marcos e outro em Mateus, para nós nos situarmos dentro do assunto. Aqui está em Mateus, versículo 8, diz o seguinte: bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. E o segundo está em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, que diz o seguinte: então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse, e como seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que os apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus
é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhe as mãos, os abençoava. Bom, nesse capítulo tem dois itens que Kardec faz o desenvolvimento, a interpretação dessas duas passagens. E na instrução dos espíritos, tem uma instrução de João Evangelista e uma de um espírito protetor, ele se assinou assim, o espírito protetor, discorrendo também sobre esse assunto. E a gente vai tentar captar o que eles tentaram passar para nós. Bom, primeiro uma observação bem geral, assim, as pessoas, quando vão estudar o Evangelho, vão ler o Evangelho, elas têm aquela noção que é só um livro de consolo. Tudo bem, eu acho que o consolo, todos os livros espíritas bons são, por quê? É aquele negócio, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento e você se apodera e entende aquela situação, você tem um consolo, porque isso vai te levar a uma tranquilidade por conta do entendimento. Mas o Evangelho tem uns conhecimentos muito bons, em termos científicos, em termos filosóficos, como toda a doutrina espírita. Só que ele, assim, minimizam, se a gente pode falar assim, como se fosse, ele é só de consolo. Porque se fosse só de consolo, poxa, seria uma grande coisa. Mas não como se olha a Gênesis, o livro dos Espíritos, como se fossem assim, informações mais filosóficas, científicas, no livro dos Médiuns também. Mas o Evangelho tem, hoje nós vamos ver, quando ele fala o próprio desenvolvimento da explicação do porquê ele fala essa situação das crianças, que ele quer que o homem, mesmo o homem maduro, tenha a inocência da criança, para entender o reino dos céus, para chegar ao reino dos céus. E a gente vai lembrar que as maiores questões que a humanidade tem é quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. Ou seja, entender como é que a lei faz com que as coisas funcionem. Então, é muito ampla aquela frase de Jesus, do conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas exatamente por quê? Porque esse entendimento, e principalmente os conceitos da doutrina espírita, eles têm como consequência quase que obrigatória, partindo do entendimento, o consolo e essa tranquilidade. Mas para isso você tem que se despojar de todas as coisas que nós adultos, e aí já fazendo a própria comparação que ele traz, a gente trava, exatamente porque a gente tem sempre 1 milhão de pulgas atrás da orelha. Ele fala assim, não, vem desarmado. E ele coloca na postura da criança, da inocência aí, entre aspas, da ingenuidade, ele bota isso como condição necessária, porque ele fala, isso é a simplicidade e a humildade. Então, quando você começa a achar que você sabe mais do que o outro, e a maioria dos homens, quanto mais inteligência vai conquistando e vai se desenvolvendo, em cultura, em posição social, em poder e tudo mais, eles se acham deuses. E tem que tomar muito cuidado com isso, que infelizmente ninguém está isento disso. Por isso, o vigiai e orai. Se nós olharmos para o movimento espírita, nós vamos encontrar muita gente caindo. E caindo de muito alto. Por quê? Porque dispensou Deus. Se achou autossuficiente em relação a Deus. E quando a gente fala Deus, é uma lei que existe. Não interessa o entendimento que a gente tenha e que queira personificar a imagem de Deus. É como os Espíritos falaram mesmo, Kardec colocou, é o que é Deus, que a gente não sabe o que é. Mas a gente entende Deus pelos atributos que ele tem. E pela análise lógica que se passa, você tem que partir desse entendimento com certeza absoluta. Se não tem certeza, vai brigar consigo mesmo, intelectualmente, até entender isso. Porque se não entender isso, não vai adiante. Porque a base toda está no entendimento dessa perfeição divina, como consequência a perfeição da lei. E o resto tudo é decorrência. Se vocês observarem, em qualquer obra de Kardec,
nos assuntos mais complexos, ele leva para esse pensamento simples. Mas espera aí, Deus não é justo? Não é misericordioso? Não é amoroso? Não é perfeito? Então está tudo no teu lugar. As questões mais, assim, se você fosse discutir intelectualmente os problemas, e você ia ficar ali a noite toda discutindo, ele tira dessa briga de inteligência e coloca para um pensamento que é extremamente inteligente, mas baseado em quê? Que existe uma lei e tem um gerenciamento. A gente não pode achar que tem nada errado. Se a gente está achando que tem alguma coisa errada, é a interpretação nossa. O erro é nosso. Isso é muito grave para o espírita. E eu já falei isso aqui algumas vezes, porque é uma constatação que a gente tem que fazer essa reflexão para nós mesmos. A gente não faz isso para os outros. A gente está raciocinando assim, é como se fosse você meditando para você mesmo também. Porque você parte do princípio que qualquer reclamação que a gente fizer da vida, a gente está questionando Deus. Parece que é besteira, mas é isso que a gente faz. Por que comigo? O que está por trás do porquê comigo? Eu não estou aceitando o que aconteceu comigo. Se eu não estou aceitando, a lei fez alguma coisa errada comigo. E se ela fez alguma coisa errada comigo, ela não é justa. Então eu estou falando, em outras palavras, não acredito em Deus. Isso é muito grave. E isso tem tudo a ver com a felicidade que a gente procura. Porque a felicidade é relativa. E enquanto eu estiver botando ela no lugar que eu não posso pegar, eu não vou ser feliz. Independente do que vai ser discutido lá, que eu sei que vai botar muito mais coisa. Mas estou trazendo para dentro do que a gente está falando, que é esse entendimento básico do que é isso. Da necessidade dessa inocência, mas não é uma inocência que é característica da infantilidade. Porque no próprio desenvolvimento, quando você fala assim, a simplicidade e a humildade, ele fala porque a maioria dos homens fazem o contrário. O orgulho e complica. Muitas vezes, no contato com o plano espiritual, pela mediunidade do altivo, que já está desencarnado há algum tempo, mas nós tivemos a felicidade de ter esse contato com ele, um médium muito seguro, com uma espiritualidade da casa bem tranquila também, e de vez em quando ele fala assim, pô, o negócio é simples, vocês é que complicam. Tipo, o homem é que é complicado. As coisas são simples, mas a gente vai complicando de uma tal maneira, a começar pelo vocabulário que a gente usa com tudo. Às vezes as explicações das coisas são tão simples. Jesus foi tão simples. Não estamos falando de banalizar a língua, não. Estou falando em complicar mesmo. Às vezes as coisas são simples a explicação e as pessoas, para querer demonstrar um conhecimento maior do que o outro, complica a explicação, porque quanto menos você souber, mais eu estou em evidência. Quer dizer, crescer pelo achatamento do outro. Quando a democratização desse conhecimento é algo muito mais legal. Todo mundo tem que conhecer. Tem que se fazer de uma maneira que todo mundo entenda. Para quê? Para não se criar uma dependência. Nós já fizemos muito isso em encarnações passadas, com pensamento religioso, com pensamento científico, de exatamente criar dependência no outro, para que o outro precise de mim e eu conduzir o outro. Mais uma vez, conhecereis a verdade e ela te libertará. Libertará de quê? Disso. Porque se você entende como funciona, você não vai ficar dependente de ninguém. Todos nós temos um objetivo na vida, que foi traçado no plano espiritual antes da gente encarnar. Nós podemos afirmar isso hoje pelo nível da nossa humanidade. Tem um planejamento. Então, entender como as coisas funcionam é fundamental. E nesses relatos dos espíritos, você tem aqui uma aula de mecanismos de reencarnação. E quem passar batido, olhando, deixai que venha a mim, os pequeninos, não vai entender. Tenham essa curiosidade, cheguem em casa e dê uma olhada nos itens que falam sobre deixai vir a mim, os pequeninos. E você vai ver lá que todo o mecanismo reencarnatório que André Luiz fala da reencarnação de Segismundo está aqui, há mais de 200 anos, há mais de 150 anos. São informações da obra básica que estão diluídas ali, mas essa é a grande diferença do ler, do estudar, do pesquisar.
3 níveis de busca de conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro, os espíritos começam a falar como que querendo colocar uma aparente incoerência, que você fala assim, ué, mas dentro do espiritismo, não se fala que esse espírito já reencarnou várias vezes? Cadê a inocência dessa criança? Esse espírito aí já viveu várias vezes. Aí que ele começa a explicar. A lei de Deus é sábia e perfeita. Então, o que ela coloca? O objetivo da reencarnação é o progresso. E nós temos aí, todos nós, linhas cruzadas com vários relacionamentos que tivemos em várias encarnações. Isso cria uma ligação magnética. Livros espíritos, quando se fala de antipatia e simpatia, se fala nisso. Ah, me ligo bem com Clóvis. Não necessariamente a gente teve uma vida passada junta. Porque ele fala assim, pode ser convergência de pensamentos. Como pode ter também uma afinidade que não é fruto da sintonia, e sim de uma dependência. Ele tem o que eu preciso. E aí é magnético, não é sintonia, não é eletromagnético. Então nós estamos ligados com aqueles que nós amamos e estamos ligados com aquele que odiamos. Porque ambos os sentimentos, e todos que estão entre um extremo e outro, provocam essa ligação. E aí ele fala assim, esses espíritos se procuram. Porque ele fala assim, então não estaria aí nessa explicação de antipatia e simpatia, os problemas que a gente encontra nessa vida? Ele fala assim, é da lei. Aí ele fala, espíritos afins e aí afins. Quer dizer que tem alguma coisa que os atrai. Pode ser a sintonia pela convergência ou pode ser a dependência. Então, se eu faço mal ao Clóvis, eu crio uma ligação com ele. E vai ficar aquilo ali. Aí ele fala assim, eles se procuram. E também pode ter a dessa vida só. Então, nós espíritos temos mania, né? Quando nos damos bem com alguém, fala assim, pô, nós fomos alguma coisa na outra encarnação. Pode ser que sim e pode ser que não. E isso é o que menos importa. Se nós estivermos observando qual é o objetivo. O objetivo é o seguinte, se a gente não se dá bem, a gente tem que se dar. E se dá bem, aproveitar isso e fortalecer mais. O objetivo é o progresso. Não adianta a gente ficar querendo interpretar qual é, nos detalhes, o meu planejamento reencarnatório. Porque a gente faz isso em todo momento que a gente para meditar. Porque a gente está buscando, no fundo, o que eu quero. Eu estava conversando com o Paulo antes, sobre um amigo que a gente tem em comum, uma pessoa que a gente conheceu, que o espírito naquela encarnação, e você olha ele como um ser humano e fala assim, pô, o cara tinha um objetivo profissional. Aí a gente estava comentando, você vê ele como espírito, como é um espírito determinado. Porque uma vez ele falou para mim, ó, 5 anos, daqui a 5 anos eu vou chegar à diretoria da empresa. E chegou. A pergunta que a gente se faz é quem ficou pelo caminho. E ficaram muitos. O que a gente está falando aqui, ó, se pudesse matar a mãe para chegar lá, ele chegaria. É o que a gente costuma falar, mata a mãe, mas chega lá. Mas é uma característica daquele espírito, e ele traz dentro dele aquele objetivo traçado lá em cima. É claro que você tem desvios, tanto para melhorar o objetivo que você está, como para piorar. Porque é planejamento. Planejamento não quer dizer que vai acontecer, não é determinismo. Até porque a gente tem que lembrar disso. Em atos morais da vida não existe determinismo. Ninguém nasceu para matar ninguém. O que a gente demonstra é uma tendência pela característica do espírito. Mas sempre a decisão é nossa. Então esse negócio de falar que foi o obsessor, foi influência da mídia, foi não foi ninguém. A gente continua terceirizando a culpa. Enquanto a gente terceirizar a culpa, a gente não acha a solução. Porque eu estou colocando a solução do meu problema na mão do outro. E a gente tem que criar essa independência no sentido do entendimento da lei. Não estamos falando de obrigação, não. É pensar na perfeição da lei. E não é justo, eu não tenho domínio nenhum sobre a vida de nenhum de vocês. Que às vezes as pessoas têm maneira de falar assim, olha, você faz... Não me bote essa responsabilidade, porque as pessoas dizem, você foi o culpado, entre aspas, o responsável por eu ter ficado na casa. A pessoa vem com esses papos.
Ela deve escutar muito isso. Falo logo, ó, não me venha jogar a responsabilidade disso. Tu ficou porque tu quis, tu está aqui, vai na onda. Porque senão a pessoa cria, nós todos, porque nós trocamos de posição. Né? Às vezes a gente fica de frente para cá e às vezes de frente para aí. Quando a gente está de frente para cá, a gente está doido para pegar alguém para canonizar. Isso, a gente quer alguém que tenha responsabilidade pela gente, que conduza a gente, que seja responsável pela nossa salvação. Nós fazemos isso há milênios, como espíritos. E quando estamos aqui, se não tiver juízo, a gente fica querendo ser idolatrado. Esse é o perigo. Então, tanto os uns quanto os outros, tem que vigiar e orar. Para quê? Para não cair ladeira abaixo. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui com essa inocência. Aí ele vai falando assim, ó, a lei é sábia, Deus é sábio. E é um processo de educação. Então ele fala assim, essa inocência, ela é real, e ele passa a explicar por quê, falando do mecanismo. Porque antes de encarnar, esse espírito, para atender a programação de progresso que alguém planejou, ou alguém, e também o planejamento, a participação dele vai ser proporcional ao progresso que ele tem, porque ele pode apitar em cima daquilo ali, pode ter direito de absolutamente ficar calado e só concordar. Vai depender da categoria dele como espírito, do merecimento. Quando a gente fala merecimento, é merecimento mesmo, não é patelanismo, é ele ter conquistado como espírito o direito de opinar no destino dele também. Porque, caso contrário, vai ser um convencimento em que o espírito vai chegar para ele, até pela imposição moral, vai explicar, mas vem cá, você não quer progredir? Quero, então é isso que tem que fazer. Aí você acaba concordando, porque você chega à conclusão que é aquilo. Porque senão a gente ia querer, e isso muita gente pensa, ah não, se eu fosse escolher minha encarnação, eu ia querer vir aqui passar férias. A gente fala isso quando está desavisado aqui. Mas quando está no plano espiritual, com a consciência integral, e já passou um tempo lá, já analisou, já recebeu instruções, a gente está querendo tirar o sapato que aperta o nosso calo. E às vezes a gente fala assim, médium tem maneira de falar isso. Eu não escolhi mediunidade, eu já não. Mas quando começa a estudar, nós estivemos preparando, num preparo do encontro de mediunidade, num 2 encontros de mediunidade da ciência, tinha uma pessoa que estava participando do grupo de preparo e o tema era exatamente mostrando que a mediunidade era algo escolhida pelo médium, porque os espíritos falaram assim, ó, nós não queremos escravos, queremos parceiros nessa missão, nessa tarefa. Ela, eu duvido que eu escolhi. Eu duvido. Mas chegou no meio do estudo, que aí fica quase um ano estudando para fazer, ela se convenceu. Mas você é uma pessoa feita ao estudo. Mas é por quê? Porque o orgulho, às vezes, fala mais alto. Porque a mediunidade, dependendo do tipo de mediunidade que ela é, você se apaga, entre aspas, para que aquilo ali flua. Ou seja, tem que ter humildade. E, às vezes, o ângulo de inclinação nasal não deixa. Você começa a, não é, se espremer e aquilo ali não faz bem, porque não bate. O orgulho ali não deixa você se abrir. Por isso, a inocência da criança ali, a simplicidade, a humildade de se deixar conduzir. Por que a criança se deixa conduzir? Qual o sentimento que tem por trás dessa condução? Porque ela não é intelectual. É confiança. É confiança. Meio profissional, a gente faz muito... O pessoal de RH gosta muito de fazer isso. Aquelas atividades em que você tem que confiar no outro. Cara, isso tem cada um negócio desse. Porque o mínimo que acontece é aquela de você estar assim, com a venda nos olhos, e você largar o corpo. E pior, às vezes o cara que está atrás é aquele cara que briga contigo todo dia no trabalho. E você pensa assim, cara, eu vou largar meu corpo. Eu vou largar meu corpo. Mas é o teste de quê? O teste de confiança. Você tem que confiar naquilo para você seguir. E o orgulho é que não deixa.
E os espíritos falam um negócio interessante também. A pessoa que é muito crítica, não é médium de incorporação. Não tem a característica de ser médium de incorporação. Sabe por quê? E quando tem, é horrível para ele incorporar. Porque ele fica sempre na dúvida se é dele ou do espírito, se é dele ou do espírito. Ele critica tanto que ele corta. Vocês ficam rindo, mas pergunta a qualquer médium de incorporação no início, como esse é o pior problema que eles passam. Porque eles ficam questionando a todo momento se é dele ou do espírito, se é dele ou do espírito. A gente até orienta no treinamento, olha, primeiro fala o que vier. Não interessa se é teu ou do espírito. Porque você tem que aprender primeiro o mecanismo, a parte mecânica do negócio. Então você vai. Depois você aprende a filtrar. Então a pessoa é como se a pessoa quisesse correr antes de aprender a andar. Então ele fica querendo filtrar tanto, porque ele tem o estudo, tem o crivo, que ele corta a conexão com o plano espiritual. E também na hora da comunicação, principalmente nos trabalhos de atendimento a desencarnados, que a gente ainda erradamente chama de desobsessão, o cara fala ali, o altivo falava um negócio legal. Porque fala assim, não, mas que tem médium que tem evidência, e no meio da reunião fala, não, aquilo ali não é incorporação, é animismo. E o pessoal fica querendo, é animismo, né? O altivo foi lá e falou assim, olha, minha filha, doutrina. Se é o espírito ou é o médium, doutrina os dois. Não interessa quem esteja com aquele problema. Porque senão seria um troço até a falta de caridade. Quer dizer, você está ali e você resolve o problema do desencarnado. Mas se for o encarnado, não pode. É incoerente. Isso tudo é confiança. É confiança do médium no dirigente, confiança do médium na espiritualidade que está dirigindo o trabalho também, tanto o encarnado quanto o desencarnado. E você entender a lei, seguir a lei, a primeira coisa é essa, é a confiança na lei. Então, quando nós temos uma postura de reclamar de qualquer coisa que aconteceu na nossa vida, é que a gente ainda não está com essa confiança na lei. O mundo todo passa por uma situação que é até algo que é decorrente da própria transição planetária, saindo de provas e expiações para um planeta regenerado. Então, os cenários que encontramos aqui ainda na Terra, para justamente dar base, que é que esses espíritos tenham um cenário propício para progredir, é isso que nós estamos vendo. Mas, o que nós temos que cultivar? Nós espíritas. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil, não, vamos falar assim. É muito difícil. Mas os espíritas, às vezes, caem. Caem num troço mínimo. Por quê? Porque vai de Maria, vai com as outras e esquece de fazer a ligação entre o que eu conheço e como eu boto isso aqui no meu dia a dia. Porque nós não temos mais o direito de ter pessimismo, mesmo diante do quadro que nós temos hoje no mundo. Se pergunta por quê. Isso não precisa estar falando. A gente está só buscando que cada um de nós pense a respeito disso, que a gente vai ter a resposta, porque a gente vai falar assim, está solto isso aí? Tá. Tem um gerenciamento, tem Deus que é perfeito, tem uma lei perfeita. Mas nós entramos na onda do comentário de quem é materialista, independente da religião que diga que tenha, porque quem fala que não tem jeito é um pensamento materialista, mesmo por trás de algum pensamento religioso. Porque quem tem a consciência não precisa de muita coisa. Deus perfeito. A lei é perfeita. Então é cantar aquela musiquinha. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Não de uma maneira radical, tipo, vou sentar aqui e esperar tudo acontecer. Aí tem que começar a lembrar, e aí entra o conhecimento espírita, o estudo, o detalhamento. Ninguém vai ser salvo por misericórdia divina. Quando se fala que Jesus salva, é igual aqui, ó. Eu quando falei, os espíritos falando, quando Jesus falou que tem que ser igual a criança, eu falei, não tem que ser criança. Tem que ter um comportamento semelhante a uma criança, no que diz respeito à simplicidade e à confiança.
E aí humildade. Então, quando você fala assim, Jesus salva, Jesus vai salvar? Vai salvar se nós agirmos como Ele exemplificou. Fica muito claro isso. Porque tem as religiões que acreditam que é só você falar assim, acredita em Jesus, você é salvo. Isso não é nem coerente. Faça a besteira que for, pinto e bordo, aí aos 46 do segundo tempo, já na prorrogação, 0-0 no Maracanã. Não existe isso. Não existe. É muito simples isso. Mas um simples no sentido, não numa simplicidade de coerência. Isso é simplista, é diferente. Ou então, que nem a gente fazia antes. Pintava e bordava, depois chegava lá, qual é a multa? 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Ah, tá barato. Cara. Era igual você poder comer uma torta de chocolate inteira e não ganhar peso nenhum. Só tu chegar ali, ó, sai peso e o troço saía. É muito fácil. Por isso que as pessoas falam assim, não, ser espírita é difícil. E tem muita gente que sai do espiritismo porque fala que ser espírita é difícil. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, pode dizer que é qualquer coisa, que professa qualquer religião, que a lei não vai mudar. Não é porque ele quer ou que não quer. A lei é isso. E essa coerência é que nós temos que buscar a certeza dela para nos fortalecer. Então, quando você fala assim, pô, vem uma criança, qual é o princípio que está ali? E os espíritos defendem. Não, Jesus, quando falou isso, por esse ângulo também está correto. Por quê? Porque o espírito, quando vai reencarnar, uma família está lá para receber ele. Geralmente são espíritos que têm essas ligações mais para mais do que para boas, porque, pela característica do planeta. Então, você está ali em convívio educativo. O que acontece? Perturbação, ele fala aqui. O espírito, antes de encarnar, começa a ter o estado de perturbação, esquecimento do passado, para quando mergulhar na Terra, meu amigo, ele é uma mídia zerada. Não tem nada gravado ali de ressentimento, de nada. Vai estar tudo em potencial ali, mas ele não lembra. Então, você imagina, se eu com a Iraci, ela vai me receber como filho, mas eu fiz mal a ela, acabei com a vida dela na vida passada. Ou ao contrário. Quando chegar, se esses espíritos tivessem a recordação do que se passou, é o que acontece quando a gente cria o entreveiro com o outro nessa vida. Não quero ver fulano nem pintado, e não sei o que, não sei o que lá, e começa. Esse esquecimento, e também pela característica da ligação, o que vai acontecer? Uma dependência. Se eu for o filho, ela vai olhar para a minha cara, por mais que eu seja um assassino, vai ver um inocente. E criança, quando nasce, é um troço tão enfeitiçador, que mesmo as crianças feias daquele jeito, quando nascem, todos os pais, avós, todo mundo está ali e fala que são lindas. E não são. Quando sai ali naquele momento, meu Deus do céu. Emmanuel fala que aquele pozinho que se joga da mesma maneira para juntar duas almas antagônicas no passado para casar essa encarnação. Emmanuel fala que aquele pozinho está lá em Sexo e Destino, nunca lembro se Sexo e Destino do Emmanuel ou do André Luiz. É André Luiz. O do Emmanuel tem outro nome, mas é de sexo também. E que ele fala, esse pozinho, porque tu não vê na hora da união, ó, tu não escuta o outro roncar, tu não sente mau hálito, todos os defeitos estão ali meio assim obscurecidos. Mas exatamente para quê? Para que aquelas almas cumpram o objetivo da encarnação. E você desenvolve o sentimento depois, se não tem, e fortalece o que já tinha. Mas tudo isso, o planejamento, é vamos dizer assim, da perfeição dessa didática divina. Que aí você cria aquele vínculo. E você vê, a criança, quando nasce, todo mundo cai de 4. Aí você vai olhar, não é inocente. Ali é o retrato da ingenuidade, mas não existe inocente ali.
o espírito tem um passado. E a gente tem que entender isso, até porque a didática divina coloca esse esquecimento do passado e essa convivência para quê? Para que a gente apare aquelas arestas e para que aquele espírito possa progredir. Infelizmente, por não nos atentarmos à perfeição desse mecanismo e o objetivo dele, a gente perde na primeira infância a oportunidade, que é exatamente o mecanismo que a lei proporciona a nós, para que nós olhemos aquele espírito, que não tem nada de inocente, que tem uma vida ali atrás, e comecemos a detectar as tendências daquele espírito. Para quê? Exatamente para corrigir. Então, nós observamos na sociedade de hoje, independente da forma que tem a família, porque hoje você tem uma variedade, uma mudança, não interessa. O que você tem que olhar é o seguinte: a primeira infância é a base de educação do espírito. Por causa de quê? Por causa desse mecanismo. Esquecimento do passado, e as crianças nessa época estão assim, ó, uma esponjinha, absorvendo tudo. Então é muito mais o que a gente fala e mostra do que a gente faz e mostra do que fala. Porque não adianta eu falar uma coisa e mostrar para a criança outra. O que ela vai fazer? Vai imitar o que eu faço. Característica. Aí a gente cria um filho que mente, que quer se apoderar das coisas do outro. Aí a gente esquece por que foi. Porque quando atende, às vezes, um telefone, alguém atende o telefone, ele atende, oi, tia. O pai faz assim, ó, não tô. Tu está ensinando o que para essa criança? Para mentir. Quando você está com ela, assim, tem um parquinho, um brinquedinho, alguma coisa, você fala assim, não, vai, entra aqui. Está ensinando ela a furar fila. Quer dizer, não respeita o direito do outro. Quando ela dá aquele ataque de baratinha, que vai no shopping, eu quero uma coisa, e cai assim, fica de costa lá, fazendo assim. E os pais não falam nada. Está dizendo o que para a criança? Qual a sinalização que está dando para a criança? Então, são esses sinais que a gente não observa e não corrige. O resultado vai ser uma sociedade que está aí, cheia de barata. Tudo isso que a gente cria. E a gente fala o quê? A culpa é do político, a culpa é do cara que está ali, a culpa é do meu chefe que é chato, a culpa é não sei o quê. Todas essas pessoas tiveram pai e mãe em uma casa. Alguns podem não ter tido. Mas alguém com responsabilidade de educar. Então, essa característica aqui é exatamente para isso. Essa mesma figura da criança que, quando mergulha na reencarnação, e ela passa essa primeira infância ávida de conhecimento e disponível para uma reorganização de tudo que está dentro dela. Porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Na segunda infância para lá, e aí a idade aí já está variando cada vez mais cedo, o espírito começa a retomar, porque nós temos um aparelho aqui de expressão que é o corpo físico. É como se fosse o carro e o espírito piloto. Meu amigo, depois que ele começou a tomar conta do controle, ele vai botar para fora o que ele é. E aí vai ter a decisão. Se nós, como pais, usamos isso, essa inocência inicial, e educamos, ele vai ter vontade de fazer uma coisa, mas ele vai pensar, aí, papai e mamãe me ensinou isso. Ele vai ter uma referência e vai decidir. Se nós não ensinarmos nada, ele vai botar para fora o que ele é. Então, de quem é a culpa? É nossa. Por isso que a gente não pode lastimar do que está acontecendo e tem que ter um entendimento que tudo isso é colheita de um plantio feito. Queremos melhorar a colheita futura, plantemos coisas melhores agora. No entendimento de cada um, principalmente na confiança na lei de Deus, na confiança de Deus, que nós estamos aqui vivendo hoje. Por pior que seja a situação, a gente não pode esquecer desse conhecimento que a gente tem, que é da perfeição da lei.
E fazer por onde? E outro negócio, a gente não tem direito nem de chiar do sofrimento que a gente passa. Tem que lembrar daquilo assim, ó. A ninguém é dado um fardo mais pesado do que pode aguentar. Ou seja, confiança também na lei e confiança na gente. Primeiro, confiança em Deus. E confiança na gente pelo seguinte, seria covardia da lei se colocasse e propusesse problemas para nós que nós não pudéssemos suportar. Então, antes de assumir a posição de pobre coitado, de terceirizar a culpa, é pegar e assumir essa confiança e que isso se transforme em tranquilidade para resolver os problemas que aparecem na nossa vida. Porque se apavorar não vai adiantar nada. Nessa aula o que a gente precisa é de calma e confiança. E de saber que tem uma luz no fim do túnel. E isso é confiança, não é fé cega. É uma fé raciocinada, de entendimento de mecanismos de como a coisa funciona. Então nós, e isso em todas as casas espíritas, se nós, quando chegarmos amanhã nos nossos ambientes de trabalho, começar a escutar historinha aqui, historinha ali, se não pode ajudar, cala a boca. Não afunda mais quem está sendo julgado ali pela sociedade ou empurrado. Mas se puder aliviar, alivia no sentido de Deus está no comando. A gente tem vergonha de mostrar, às vezes, essa confiança em Deus. E não pode ser assim. Nós temos que botar, por isso que os Espíritos falam, o mal parece que está dominando porque os bons são tímidos. Tímido nesse sentido, a gente tem vergonha de se mostrar correto. Porque toda vez que você expressa uma atitude correta hoje, você escuta uma piadinha. E tem que ter força para fazer isso. Ué, ninguém faz isso mais hoje. Tudo bem, mas eu faço. Essa é a minha parte, é a parte que eu posso fazer. Então, ao invés de a gente ficar querendo mudar o outro, terceirizar a culpa, vamos fazer o que a gente pode fazer. Mostrar para as pessoas a confiança. Não precisa fazer grandes obras, não. Vamos agir com tranquilidade, com calma. Fazer as coisas normalmente com simplicidade. Que aquelas pessoas, por mais que a gente não queira ser exemplo para ninguém, isso chama atenção. E as pessoas falam, ué, estranho. Tu é espírita? Independente do que eles pensem, o que é ser espírita. Mas todo mundo aqui já deve ter escutado isso ou visto isso. É uma referência que eles têm por conta do comportamento que a gente tem. Não é por conta a gente sabe, não. Não é por conta a gente fala que sabe. É pelo que a gente conseguiu fazer de transformação. Então, a mensagem de hoje para a gente levar para casa é essa. Vamos repensar o nosso conhecimento básico em Deus e na lei. Se eu confio nisso e tenho certeza desse gerenciamento, eu não posso esmorecer, eu não posso ser um pessimista, eu tenho a obrigação de ser um otimista, mas não um otimista que ri de desastre. Mas aquele que tem confiança, que é de uma maneira ou de outra, pelo nosso movimento, pelo nosso trabalho, porque não pode esquecer, tem que bater para a porta se abrir. É um otimista, mas um otimista sabendo do seu papel, consciente que o nosso papel é movimentar isso para frente. E se não puder andar para frente, pelo menos não empurra para trás. É o mínimo que a gente pode fazer, pela graça que nós tivemos nessa encarnação, de ter o contato com a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe.